Esse é o ensinamento bíblico mais forte que você terá hoje. Presta atenção nisso que é muito forte. O livro de Jó quer mostrar duas coisas para mim. Em primeiro lugar, não existe justiça nesse mundo. Olha isso. A justiça dos homens, ela é outra coisa. Né? Exatamente. Nem a dos homens, não vai haver. Esquece. O próprio apóstolo Pedro falou: nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então as intervenções que Deus faz nesse mundo é pela dinâmica do grande conflito. E a outra palavra-chave para a hermenêutica de Jó é o conflito entre o bem e o mal. A luz e as trevas, Deus e o diabo, tá bom? E os dois lados nos querem. Porque, na verdade, vocês viram que Satanás era o advogado de acusação, Deus era o acusado e Jó era o objeto da demanda jurídica. Olha isso, irmãos. Jó era o objeto. O bem e o mal nos querem. Os dois lados querem você. E não há... eu quero ficar neutro. Esse negócio de acender uma vela para Deus, outra para o capeta, não existe. Então não existe justiça nesse mundo. Se Deus não intervier em nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se Ele intervier em tudo, a gente não vai entender que está num grande conflito. Então Deus intervém na história apenas em alguns momentos, falando assim: filhos, eu ainda estou aqui. Calma, calma, está tudo sob controle. Mas as promessas últimas são apenas depois da restauração de todas as coisas. Se você olhar, até os milagres que Jesus fez, por mais extraordinários que sejam, são milagres provisórios. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou ou apenas adiou a morte de Lázaro? Porque Lázaro depois morreu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Na verdade, ele adiou a morte. Porque ele trouxe o menino, depois o menino morreu. Eles não estão vivos até hoje. Ele curou algumas doenças, ele curou o leproso de lepra, mas depois o leproso morreu de alguma doença que eu não sei qual foi. Verdade. Veja que os milagres de Deus são provisórios, é apenas uma coisa para retardar o fim. Em segundo lugar, eles não são totalitários. Por que Jesus não curou todos os leprosos? Apenas alguns. É a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual mal é o mal e como livrar dele. Vocês conhecem aquele poema que o Ariano Suassuna coloca do Leandro de Barros sobre o mal? Não. Eu posso ler aqui? Claro, que eu acho que ele, até para responder essa pergunta aqui, esse poema aqui do Leandro Gomes de Barros, olha que lindo aqui. Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que ele não nos fez, a gente, do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? A gente não entende. Agora, quando você percebe a dinâmica que vai costurar o livro, você vai entender que as coisas ruins que acontecem nessa vida são passageiras. Elas não vão durar para sempre. E as coisas boas são apenas degustação do que ainda haverá de vir. É exatamente como fala a palavra. Os pensamentos de Deus sempre serão maiores que os nossos. Enquanto estivermos nesse mundo, meus irmãos, não teremos todas as respostas que queremos. Mas Deus, através do seu amor, através do seu cuidado, sempre irá nos revelar todas as respostas que precisamos através da sua palavra. A questão é que nós precisamos continuar caminhando, olhando para a cruz, olhando para Jesus, apesar das nossas dúvidas, apesar dos nossos questionamentos, entendendo que Deus vê coisas que nós não vemos. Sempre terá mais informações que nós temos, porque nossa visão é limitada. Nós somos totalmente imperfeitos. Deus não. Deus é perfeito. Ele já vê o futuro. Ele sabe todas as coisas. Então, independente de qualquer coisa, precisamos confiar e ser totalmente dependentes dele. Que possamos refletir nisso todos os dias, meus irmãos. Deus está no controle de todas as coisas e toda a sua palavra irá se cumprir. Muito forte isso, meus irmãos. Vamos fazer essa mensagem de Deus chegar em mais pessoas. Deixa aqui seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.